Muito bem, então agora a gente vai para a parte geométrica da configuração do equipamento, que é extremamente importante. Ela é importante porque se você erra algum parâmetro, desvia de um valor correto, que deve ser previamente medido como a trena, etc., você acaba tendo desvios na medição. E aí isso pode, obviamente, prejudicar aí a produção, enfim, todo o restante do processo para que o produto está destinado. Nós paramos aqui em Process Properties, propriedades do processo. A parte geométrica começa em End of Probe, que é o fim da sonda. Isso aqui se divide em 3 campos. O primeiro, ela está livre. Segundo, ela está ancorada, mas ela está isolada, ela não está aterrada. E terceiro, ela está ancorada, mas ela está aterrada. Se isso está acontecendo, você tem que observar a realidade do campo. Se ela está livre, ela está solta. Essa parte de baixo não está tocando em absolutamente nada lá no chão. E isso é importante porque o equipamento avalia a concavidade do sinal, se ela é positiva ou negativa, que aparece na curva de envelope dele. Se você reparar, embaixo desse contrapeso, existe uma rosca M20, fêmea, para você rosquear um anel. Nós temos esse acessório também, ou qualquer outra rosca que seja chumbada no fundo de um tanque. Se você ancora com algum material isolante, você vai selecionar essa opção aqui, Tie Down Isolated, sempre dando Enter depois. Se você ancorou com material metálico, o fundo do tanque é metálico, o tanque, a parede dele não é de fibra, não é de material isolante, então você seleciona Tie Down Grounded, ou seja, a sonda está ancorada e está aterrada. Muito bem. Aqui no nosso caso a gente vai considerar uma sonda livre, ela está simplesmente pendurada. O importante é que ela esteja sempre pendurada e tensionada, esticada. Quando a gente fala de hastes rígidas ou a sonda coaxial, ela é rígida, então ela fica reta. Agora o cabo, garantidamente, você tem que olhar lá e garantir que ele está esticado. Ok? Muito bem. De posse disso, a gente vai agora para Probe Length. Isso é o quê? A parte relacionada às modificações que a sonda sofreu ou não. Então, se você olhar aqui no menu, você começa com Probe Length, modificado, não modificado. Isso quer dizer o quê? Que se você cortou o fim da sua sonda, e aí eu estou falando disso aqui, ó, parafusos prisioneiros, Allen, 2 de um lado, 1 do outro, você tira esse cabo e corta. Põe de volta. Se você modificou o tamanho da sua sonda cortando, no caso da haste rígida você pode cortar também tranquilo. Coaxial também dá, mas aí eu já não indico muito. O procedimento já é não é tão simples de se fazer, porque você tem espaçadores lá dentro, tem que tomar mais cuidado, né? Mas é possível fazer também. Mas se você modificou o tamanho dessa sonda, você precisa vir aqui em Probe Length e selecionar. Opa, foi modificado. E aí você vai, clica em Enter. Ou não foi modificado. Vão aparecer opções para você. Primeiro, a sua sonda era revestida ou ela era livre? No caso dos equipamentos que a gente tem, estão em mãos, né, de todos vocês, são livres, não tem nenhuma cobertura, nenhum revestimento de Teflon, PFA, etc. Segunda coisa, qual é o tamanho da sonda? Aqui no nosso caso ela está com 1900, está ok, é o tamanho correto já dela. E por último, o comprimento determinado, ele está ok? Está certo com relação a esse número que aparece aqui em cima? Ah, não, ele está muito pequeno, o comprimento que está aparecendo aqui em cima, eu preciso que seja maior. Ele é maior que isso que eu medi com a treino, então você seleciona Too Short. Dá Enter, ele vai buscar um comprimento maior. O contrário, está muito longo, a minha sonda é menor que isso. Seleciona essa opção, dá Enter, ele vai procurar fazer a avaliação do eco do fim da sonda, daquele isolador lá, o contrapeso, ele vai procurar um tamanho menor e modificar esse campo 2 aqui, o Probe Length, ok? Muito bem. Terminada essa parte, a gente vai então para a geometria do tanque, aqui em Empty Calibration.
O que significa o Empty e o Full Calibration? Eu diria que antes do mapeamento, ou talvez lá empatado com o mapeamento, esses parâmetros são os principais aí da configuração do radar. Porque se você coloca tamanhos diferentes, o tanque é menor e o tanque é maior, se você coloca, por exemplo, que o 0% está abaixo do tamanho da sonda do radar, você está dizendo que o equipamento nunca vai indicar 0. Porque ele só indica no que tocar na sonda. Se você não tem sonda e coloca que o 0 está abaixo dela, ele não vai medir nada. Então você tem que colocar as dimensões corretas. Mais uma vez, sempre falo isso para todo mundo em treinamentos, você precisa ser fiel à realidade do processo, à realidade do tanque. Minha dica, varra o menu de configuração e coloque tudo o que está acontecendo dentro do tanque, como a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, o Empty Calibration a gente colocou 1900. Aí você vai dizer, bom, então o Empty Calibration sempre é igual ao Probe Length, ao tamanho da sonda? Na maioria das vezes sim, mas você tem que tomar cuidado com o seguinte. O que é o Empty Calibration? Olha esse desenho aqui. Então você está vendo o radar, o meio dos flanges é o nosso marco inicial, o nosso ponto de referência. Dele para baixo, até onde eu quero que seja o 0%, que eu estou indicando aqui com a seta, o 4 mA, essa distância é o meu Empty Calibration. Tá? Geralmente eu quero medir até o fundo do tanque. E aí se eu quero medir até o fundo do tanque, eu coloco uma sonda que vá até o fundo do tanque. E aí eu ponho no Empty Calibration essa altura dela tocando o fundo. Aqui no nosso caso, então, o Empty está com 1900. Se você olhar esse radar aqui, esse modelo que a gente tem, você vai ver que o marco de referência é a base desse flange aqui, para baixo. E o Full Calibration é o contrário. Eu começo de lá de baixo, de onde eu decidi que vai ser o meu 0%, para cima, até que ponto? Até onde eu quero que seja o meu 100%. Isso é o Empty e o Full. Pessoal, conceito simples, mas crucial. Essas medidas têm que ser tomadas. Muito cuidado com aquela coisa, qual o tamanho do tanque? Aí a parte de cima do tanque é inclinada. Ele pega o tamanho do topo do tanque até embaixo. O radar está instalado aqui no canto. Você já está pondo um Empty maior. E aí o radar nunca vai indicar 0, porque o 0 vai estar abaixo do fim da sonda. Esses cuidados devem ser tomados realmente. Você tem que tomar da base do flange para baixo e de lá de baixo para cima para definir o full. Quando você olha a curva de envelope, pegar a curva de envelope desse radar aqui que a gente tem, olha só. Eu tenho esse início, que é a referência, que é essa parte aqui, ó. Essa parte da saída do flange, toda essa mudança de geometria, de diâmetros, até o início do cabo. Olhando aqui na curva, é a parte de ganho de estabilidade. E aí eu vou começar aqui pelo 100%. Olha onde está o meu full aqui, ó. Né? Clicar com o botão direito, cursor 1, curva de envelope. Ó, aparece uma distância aqui. O full é a distância, então, a distância da base do flange até o meu 100% está indicada aqui embaixo, onde eu estou circulando com a seta. 449 milímetros, ok? Muito bem. O meu Empty, que coincidentemente é também o meu length, meu probe length, o tamanho da sonda, ele está aqui embaixo, né? Então aí 1900, eu cliquei um pouquinho fora, mas 1900 milímetros. Muito bem. Isso aqui é a minha curva de envelope. Muita gente me pergunta se o nosso radar tem zona de bloqueio, zona morta, banda morta, etc. Ele vem com uma banda morta configurada de 200 milímetros de fábrica, ok? Mas modelos coaxiais com flange não tem, e o nosso equipamento vai depender muito, né? Se você encostar a mão na sonda muito perto aqui do flange, vou tirar uma curva aqui para mostrar para vocês, o que é que acontece? A gente garante que com dielétricos maiores que 7, por exemplo, água, né? E uma instalação adequada, você consegue trabalhar até 10 centímetros, 100 milímetros da base do flange, certo? Até 100 milímetros. Olha aqui onde está a minha mão.
mostrando aqui na curva de envelope. Ó, eu consegui chegar muito perto. Eu já estou acima do meu full, pode olhar aqui onde está o full, e olha onde está aqui a minha mão. Vou apagar a curva de mapeamento. Olha só onde está, né? Eu vou chegar mais perto agora e tirar uma outra curva. Eu estou chegando muito perto do flange, olha aqui onde eu estou. Minha mão está muito perto do flange já. Então vamos olhar aqui no Field Care, onde estamos. Gravem bem essa curva aqui, vão aparecer as 3 novamente, mas eu vou esconder a curva de mapeamento. E a gente vai ter isso aqui, ó. Ó, reparem que ele está medindo ainda. E eu já estou a 122 milímetros. Por quê? Meu dielétrico é alto. Então, eu consigo sim trabalhar com dielétricos altos, como eu gosto de falar, dielétricos bons, né? Eu consigo trabalhar até bem próximo do flange. Ok? Isso é uma característica do nosso radar muito interessante, né? Porque você não precisa se preocupar muito com essa questão da instalação, da proximidade do flange. Muito bem. Então, lembrando aqui, ó, a curva de envelope, eu consigo voltar para os 2 cenários anteriores. Voltando então aqui, a gente já viu o Empty e o Full Calibration. Tá? Agora a gente vai então para a última parte da configuração básica, que é o mapeamento, que você só vai saber fazer adequadamente se você já entendeu o conceito de curva de envelope.